Houve um tempo em que existiam aqui em São Paulo algumas casas em pontos estratégicos que hospedavam os aventureiros que partiam para descobrir o interior do Brasil. Construídas nos séculos 17 e 18, algumas destas casas, chamadas bandeiristas, sobreviveram ao tempo. Muito bom dia a todos! O Antena Paulista está começando neste momento exatamente numa casa destas, no sítio Morrinhos, na zona norte de São Paulo, bem no meio do bairro de Santana. É uma casa muito bonita, conservada, que ajuda a contar a nossa história, a história de São Paulo. Nós vamos contar tudo para vocês a partir desse instante. Vamos entrar? Olha só, uma construção imponente, grande, 1702, a data da construção da casa. E essa madeira é canela preta, é uma peça original, hein? Isso aqui não foi trocado, não. Que beleza! E olha só que ambiente bonito, amplo. Aqui está o Newton, um dos educadores. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Tramontina. Rapaz, eu estou vendo aqui que a casa é ampla, a casa é grande, hein? Existe a temperatura muito agradável, muito fresca aqui dentro. Faz sol lá fora, mas é fresco aqui dentro. Como é que se consegue isso? Muito bem, Tramontina. Aqui a gente consegue reparar a funcionalidade dessa construção, né? Se vocês repararem a parte de cima, nós temos aqui cerca de 8 metros de altura. Pé direito altíssimo, né? Extremamente. Quando bate muito sol, ar quente fica preso na parte superior, ar frio circula livremente embaixo e permite que a casa fique bem arejada. Lá atrás, quando ela foi construída para os aventureiros, ela era usada para quê? Pois é, ela foi, durante cerca de 200 anos, ela foi usada como casa-sede de uma grande fazenda, que durante todo esse período cultivou-se arroz, feijão, milho, algodão. O trabalho escravo aqui era constante, indígenas e africanos escravizados nessa fazenda e uma família de origem portuguesa que habitou todo esse período nessa área, né? De 1902 a 52, o sítio foi ocupado por monges beneditinos, eles viviam aqui. Depois o lugar foi vendido para uma empresa particular, foi abandonado, ocupado por famílias pobres durante algum tempo, até que em 1979 passou a ser de propriedade da Prefeitura de São Paulo. Esta é uma foto de 1980, olha só a situação em que o sítio Morrinhos se encontrava completamente degradado, o telhado caído, cheio de buracos, ferrugem para todo lado, mato, abandono completo. Aí começou a restauração do lugar, até que ele ficou pronto e bonito, como está até hoje. E as salas aqui do sítio Morrinhos são utilizadas hoje para exposições de objetos arqueológicos descobertos recentemente em obras aqui de São Paulo. E nesta sala, o que a gente tem à disposição com tecnologia para o público, Newton? Muito bem, Tramontina. Mais importante do que visualizar objetos em vitrines, o sítio Morrinhos possibilita que a gente consiga, então, pensar como viviam as pessoas que produziam esse objeto. Aqui ao lado, por exemplo, nós temos a imagem dessa grande olaria, porém, com o tablet, nós temos a possibilidade de mirar nesta imagem e aí visualizá-la em 3D. Olha só. Perceba só que a gente consegue visualizar então os fornos de cerâmica, os utensílios aqui nas laterais como se tivessem sido produzidos nesse exato instante por esse agrupamento indígena que habitava na região de Pinheiros. Agora, a gente trouxe esse tablet para cá, nós conseguimos ver também outros objetos, né? Por exemplo, eu estava anotando aqui, como é que a gente pode usar o tablet com esta peça aqui? Ok, aqui a gente mira então nesse objeto e ele aparece em realidade aumentada, aparece em 3D e permite ainda que a gente consiga interagir com o mesmo. Dá uma olhadinha. Andar por aqui, visitar estas salas, é descobrir em cada cantinho um pouco mais da nossa história, da história da nossa cidade de São Paulo. Vamos deixar esta casa bandeirista por um momento para visitar uma outra, no bairro do Tatuapé, também muito bonita. O espaço foi transformado numa área para exposições de arte. Uma casa simples na rua Guabiju, no Tatuapé, zona leste da capital. Olhando para ela, não dá para imaginar a riqueza histórica que ela guarda. Passar pelo pequeno portão verde é ir para 1698, ano em que a Casa do Tatuapé foi construída.
A escolha do local foi estratégica. Era rota de corajosos aventureiros que desbravavam o Brasil. Eram transeuntes diversos, muitos tropeiros, né, bandeiristas, podia dar acesso a Guarulhos, ou mesmo ao Rio de Janeiro. A gente pode mostrar, exemplificar, tem um quarto externo que dava guarita a esses transeuntes. Com o passar dos anos, a casa mudou de função. Deixou de ser local de hospedagem, foi olaria, tecelagem. Em 1975, a prefeitura comprou o local. A casa ganhou cara nova. As paredes, que corriam o risco de desabar, foram refeitas, assim como o telhado. Foi toda restaurada, mas manteve as características originais e a planta original, com 6 cômodos e 2 sótãos. E o que consta de registros, um sótão, ele era destinado a armazenar certos alimentos, grãos, cereais, né? E por ser lugar mais alto e região de várzea também, para que não sofresse com a umidade. A repórter Andressa Roger visitou a casa e mostra um pouco mais do que foi preservado. Durante a última reforma, os restauradores deixaram essa parte aqui do jeito que ela era para a gente entender melhor. Por exemplo, o piso, no início, era assim, de terra batida. Aí depois, quando a casa virou molaria, ela ganhou esses tijolos. E todas as paredes são desse jeito aqui, ó, de taipa de pilão, que é o barro socado junto com estrume e sangue de animais. Isso tudo dentro de uma forma de madeira. Um processo bem trabalhoso, tanto que a casa demorou 30 anos para ficar pronta. Depois de pronta, o que a diferenciou das outras casas bandeiristas foi o telhado, chamado de duas águas. O telhado de duas águas tinha a principal função quebrar, para que proporcionasse a quebra dessas águas, das chuvas, para que não interferisse na preservação do processo de taipa, que era um processo orgânico. Hoje a Casa do Tatuapé recebe exposições e o mais importante, não deixa a história de São Paulo se perder no tempo. Todas as casas históricas, essa se mantém. Os cômodos amplos, né, o pé direito alto, então, portanto, bastante arejado também, isso contribuiu até pela permanência, a preservação dessa estrutura. E o que temos de construído de área ainda preservada era justamente onde abrigavam os donos. A Casa do Tatuapé fica na rua Guabiju, 49, abre de terça a domingo e a entrada é de graça. Na semana que vem, aqui no nosso programa, a gente mostra mais uma casa bandeirista. Ainda hoje, um jovem artista da Grande São Paulo segue os passos do australiano Muek e produz obras de arte onde as pessoas parecem de verdade. E a seguir, um encontro de emoção 50 anos depois da formatura. No Antena Paulista.